Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma live. O tema de hoje é saúde mental com o Dr. Fernando Hubert, médico psiquiatra formado pela URGS. E vou aproveitar, já vou adicionar ele aqui para a gente já iniciar esse bate-papo aqui. Vamos ver se o Instagram nos favorece hoje. Fala, Fernando, tudo bem, cara? Ô Bernardo, boa noite. Boa noite, tudo jóia, cara? Tudo jóia. Obrigado por ceder aí um tempinho teu aí para a gente dividir com o pessoal aí algumas ideias aí, falar um pouquinho sobre psiquiatria, sobre saúde mental, para a gente contribuir também com esse momento aí que a gente está vivendo de uma crise bastante grave de coronavírus e, quem sabe, tentar trazer algumas informações importantes aí para as pessoas. Imagina, é um prazer. Acho que é muito importante, né, nós falarmos sobre esse tema. Temos alertado muito aí como psiquiatras e também nas entidades representativas, das quais também faço parte, como o Simers, sobre a quarta onda, né, da pandemia e que, infelizmente, nós já temos presenciado isso, visto isso em outros países de maneira concreta, especialmente Estados Unidos, já com alguns dados significativos, mas que também chegará ao Brasil. E essa quarta onda da pandemia se refere às doenças psiquiátricas, né? Nós já temos percebido nos nossos consultórios, seja no setor público, no setor privado, um aumento significativo da procura, né, de pacientes, não só aqueles pacientes que nunca realizaram acompanhamento psiquiátrico em suas vidas, mas também aqueles que já realizavam acompanhamentos e que estão em períodos de desestabilização. Então, temos visto um aumento muito grande, né, de transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, depressão, transtorno por estresse pós-traumático. E isso tem nos preocupado bastante. As autoridades, né, governamentais têm que se preparar para isso, os governadores e os prefeitos, especialmente, né, no sentido de adaptação das políticas federais de saúde mental, para que nós tenhamos condições de atender esse público que certamente procurará com muito mais volume o serviço público e os consultórios psiquiátricos a partir de agora. Beleza. Só para a gente, então, introduzir o assunto, né? Aqui no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil inteiro, a gente tem cerca de 24 mil mortes dos vítimas de coronavírus, né? No Rio Grande do Sul, está relativamente comparado ao resto do Brasil, um número bem menor, né? Perdemos 197 pessoas para essa doença, em Porto Alegre foram 32 pessoas, mas a orientação é de distanciamento social, e especialmente para aquelas pessoas que têm comorbidades, idosos, a recomendação é que fique em casa, se possível, né? Evite aglomerações, mas justamente essa política de distanciamento social, de evitar interações com outras pessoas fisicamente, a gente já está, por exemplo, aqui em Porto Alegre, desde o dia 12 de março, com as primeiras restrições. Então já tem aí 12 de março, abril, maio, já vamos passando de 2 meses, com escolas fechadas, as crianças em casa, pais sem poderem ir trabalhar, alguns comércios agora sendo liberados gradualmente, algumas indústrias também, mas de uma forma geral, as pessoas passaram longos períodos dentro de suas residências, né? Então, e muitas pessoas ainda vão continuar por mais algum período praticando o distanciamento social, porque a gente não tem a vacina ainda, né? Então, para esses grupos de risco que a gente comentou aqui agora, a ideia é que ainda continue praticando distanciamento social. Então, mas isso daí tem um impacto, né, na saúde mental das pessoas, né? Então, acho que um pouco do que a gente vai comentar aqui é um pouco de como que as pessoas estão lidando com isso, né? E aí tu, como psiquiatra, né, tu pode comentar um pouco de alguns sinais das pessoas, de se elas estão experienciando algum problema, que aí a gente tem que ficar atento. Mas eu queria, vamos começar do começo aí. Beleza, a pessoa está praticando distanciamento social, já está há 2 meses em casa. Que tipo de ação preventiva ela pode tomar primeiro para manter o equilíbrio emocional, equilíbrio mental, para
para manter uma rotina saudável de vida, assim, também do ponto de vista do equilíbrio mental mesmo, né? Do ponto de vista, esse contexto que nós estamos vivendo, né, Bernardo, é um contexto totalmente novo e acho que no pior dos pesadelos, né, das pessoas mais criativas, nós nunca imaginamos ter esse cenário, porque é um dos primeiros cenários, especialmente nas últimas décadas, em que a humanidade, em que nós não temos o controle da situação. Isso, naturalmente, a questão da imprevisibilidade, da falta de controle, eleva os níveis de ansiedade de todos nós. A repercussão que isso traz nas nossas vidas, no sentido de não sabermos exatamente quando vamos voltar à normalidade, até que ponto isso vai afetar a nossa família ou as pessoas mais próximas, até que ponto isso vai afetar as nossas profissões, o aspecto financeiro, que também acaba sendo importante, inclusive, como uma possível fonte de agravo psíquico, e nós vamos falar sobre isso na live. Então, o primeiro ponto é esse, é de que nós temos que, até certo ponto, normalizar essas reações psicológicas e psiquiátricas que estão ocorrendo. Eu tenho falado isso muito com os pacientes. Olha, todas as pessoas estão com seus níveis de ansiedade mais elevados. O ponto que tu toca é fundamental, porque o ser humano, é fundamental o ser humano, o contato, a interação pessoal, né, as relações interpessoais. Então, a partir do momento em que se perde significativamente esses relacionamentos interpessoais, em que se traz a uma situação de isolamento social, é óbvio que isso gera um impacto muito significativo na nossa saúde psiquiátrica. Nós temos aí situações ainda mais graves em relação a alguns grupos específicos, como crianças e idosos. Os idosos, por serem grupo de risco, muitas vezes estão separados do restante das suas famílias, do convívio com amigos, com pessoas mais próximas, e são pessoas mais suscetíveis a desenvolverem quadros depressivos ou de transtornos de ansiedade. Da mesma maneira, as crianças também têm a sua rotina completamente modificada, no sentido da ausência do ambiente escolar, da ausência das atividades recreativas com outras crianças, e acaba, de certa forma, tensionando esse ambiente doméstico que fica com relações muito intensificadas, né? Então, pelo ritmo alucinante que a gente vive no nosso dia a dia, muitas vezes o casal ou os filhos não convivem de maneira tão intensa como agora. Isso tem dois lados. Se nós soubermos canalizar isso para o ponto de vista positivo, intensificar essas relações, é evidente que aí vai existir um ganho. Agora, em muitos casos, a gente observa que existe um estresse, um tensionamento muito grande por essa intensificação tão grande do convívio. Como medidas preventivas, o que nós temos aconselhado, né, alguns pontos fundamentais. Primeiro, evitar a superinformação. Então, a gente sabe que a mídia está simplesmente fuzilando aí as pessoas com muita informação, e esse é o papel da mídia, não temos como criticar, né? Mas as pessoas podem ser seletivas. Eu sempre tenho falado aos pacientes que se nós nos informarmos 12 vezes por dia ou uma vez por dia quanto aos números, quanto às atualizações do coronavírus, nós vamos ter o mesmo nível de informação, mas vamos ter níveis de estresse muito diferentes, níveis de sofrimento psíquico muito diferentes. Então, evitar a superinformação acaba sendo, né, uma medida preventiva para esse agravo do ponto de vista psíquico. Outra questão é estabelecer uma rotina, né? Isso é muito importante porque uma boa parte dos nossos trabalhadores não tem condições de realizar trabalhos por home office, né? Sabemos que mesmo realizando home office, muda, né, a sistemática, muda a rotina, muda a maneira como se exerce essa atividade laboral, mas uma grande parte da população brasileira não tem essa condição. Então, se passa da noite para o dia para uma situação em que se trabalha 8, 10, 12 horas por dia para simplesmente um tempo completamente ocioso dentro da sua residência, sem o contato social, com todos esses fatores. Então, é muito importante estabelecer uma rotina com horários, né, com atividades para aquele dia, para que nós não tenhamos a ideia de estarmos eternamente um período de férias ou um domingo. Isso é um fator que, inevitavelmente, agrava, né, a nossa saúde psíquica. Outra questão é a atividade física, né? Acaba aparecendo sempre um detalhe, mas muito importante, especialmente para a saúde mental. A atividade física libera uma série de substâncias, catecolaminas, endorfinas, que reduzem a nossa ansiedade, reduzem os sentimentos negativos, os sentimentos depressivos, né? Reduzem a nossa irritabilidade. Então, muitas pessoas têm abandonado a atividade física por esse contexto excepcional, seja por receio de ir até as academias. A maior parte das cidades elas já estão abertas, pelo menos no Rio Grande do Sul, e não estão fazendo atividade física nem sequer dentro da própria residência. Nós sabemos que hoje tem alternativas para isso, né? O abandono da atividade física tem causado, sim, uma piora dos quadros psiquiátricos, né?
A alimentação saudável também é sempre algo muito aconselhável, né, e autoexplicativo. É óbvio que isso traz benefícios não só à nossa saúde física, mas também à nossa saúde mental. E existem alternativas para nós superarmos essa questão da perda do contato social, né? Então, as próprias plataformas aí de chamadas de vídeo ganharam muita força e certamente é algo que vai ficar após esse período, não só para empresas, para instituições, né, para trabalharem com mais eficiência, com menor custo, mas também para aproximarmos as pessoas, né? Então, nós temos aconselhado isso, termos relações o mais profundas possíveis, né, mais densas possíveis e não tão superficiais como relações de mensagem do WhatsApp, mas sim mensagens de vídeo, conexão vocal. Isso também é muito importante do ponto de vista psiquiátrico nesse momento. Então, de uma maneira geral, é isso que nós temos aconselhado aos pacientes como medidas preventivas. Legal, muito bom. Eu anotei aqui e vou passar revisando aí para o pessoal então que está entrando agora, e aí já vou deixar também uma mensagem. Quem tiver dúvidas sobre esse tema de saúde mental e quiser deixar as suas perguntas aqui, a gente daqui um pouco, durante a live ou ao final, aí dependendo da viabilidade, aí, dependendo da conveniência, a gente vai inserindo as perguntas também sobre o tema, tá? Então aí só para a gente ir revisando. Evitar superinformação, ficar todo o tempo se atualizando sobre ranking de mortos, enfim, parece que não muda muito a quantidade, qual é o procedimento de segurança sanitária, os cuidados que a gente tem que tomar. Então, se a gente toma esses cuidados necessários, não precisa ficar toda hora se martirizando com o que está acontecendo, né? Então, evitar a superexposição a essas informações negativas, né? Manter rotinas, seja de trabalho, seja de atividade física, seja rotinas para manter dentro de casa, para evitar aquele ócio que você fica largado no sofá, na cama, só remoendo, sem fazer nada, né? A atividade física, né? Se a pessoa pode sair de casa, pode manter uma atividade fora de casa, mesmo que evitando aglomeração, tomando todos os cuidados, né? A alimentação saudável, que tu comentou, que é super importante, e utilizar as plataformas de comunicação por vídeo, né? Eu mesmo tenho... meu pai não mora em Porto Alegre, meu pai mora no interior, mora em Itaqui, e desde que começou a pandemia, todas as vezes que ligo para ele, agora eu só ligo por chamada de vídeo. Antes eu ligava só por telefone, e a gente mudou agora o costume, eu só ligo por chamada de vídeo. E que é legal, e aproxima as pessoas, daí inclusive as ligações são mais longas daí. Então Pelo tem menos um reduz contato esse maior. dano, né? Como é que Com é? certeza. Pelo menos reduz esse dano, né, do afastamento, da perda do contato social, ameniza um pouco isso. Isso é muito importante. E acho que o que pode sintetizar tudo isso que a gente falou aqui como medidas preventivas, Bernardo, é tratar esse momento de dificuldade como uma oportunidade, né? Tentar enxergar por essa ótica. Uma coisa que nós utilizamos muito como conceito na psiquiatria é a focalização no negativo, o que é algo, obviamente, negativo para a nossa saúde mental. Então, observarmos os pontos positivos que podem existir nesse momento, né? Observarmos as oportunidades que se abrem a partir desse momento de dificuldade. Então, muitas pessoas, pelo seu ritmo intenso, a carga horária de trabalho, as múltiplas funções, enfim, não estavam encontrando tempo para realizar algumas atividades que sempre desejaram, como ler algum livro, ver uma maratona de séries, realizar alguma mudança na organização dos móveis dentro de casa, ter algum tipo de trabalho artístico, até mesmo algum tipo de trabalho voluntário. E agora, essas pessoas, especialmente aquelas que estão com um tempo mais ocioso, têm essa oportunidade. Então, é possível canalizar esse tempo ocioso para algo positivo, para algo que vai significar um avanço do ponto de vista pessoal, né? Então, acho que pode sintetizar todas essas medidas o fato de nós visualizarmos a dificuldade como um momento de oportunidade. Inclusive para intensificar as próprias relações pessoais, como eu disse, né? Muitas vezes nós temos aí, e acompanhamos isso muito na psiquiatria, né? Relações familiares muito frágeis, né? Falta de aproximação entre pais e filhos, entre esposo e esposa, e agora é um momento em que essas relações podem sim ser intensificadas. Interessante essa perspectiva aí, daqui a pouco, de definir um projeto, definir uma meta e construir isso nesse momento, né? Que você tem esse momento que você está numa situação completamente atípica, né? Daqui a pouco você pode criar um projeto, criar uma meta e se ocupar dessa meta, né?
Eu tenho um paciente, inclusive, Bernardo, muito interessante esse caso, porque pode ilustrar. Um paciente advogado, com uma carga horária bem intensa de trabalho, que sempre teve o sonho de escrever um livro. E agora, nesse momento, ele permaneceu algumas semanas com o escritório fechado. Ainda o escritório não está tendo o mesmo movimento de antes, né? Obviamente. Isso se recupera gradualmente. E ele aproveitou, lá no início da pandemia, ainda lá na metade de março, para iniciar esse livro. Né? Então, algo que é um projeto de vida, mas que nunca Sim, foi iniciado e que agora, nesse momento, foi o gatilho, digamos assim, para desencadear esse grande sonho. interessante. Muito bom. Cara, agora vamos entrar um pouquinho, então. A gente falou um pouco agora sobre algumas medidas preventivas e medidas para evitar que as pessoas, daqui a pouco, entrem num quadro de problemas de saúde mental, problemas de ansiedade, de depressão, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas podem ter esses quadros agravados, né? Desses quadros de saúde mental. Então, eu queria que tu comentasse um pouco primeiro como identificar. Daqui a pouco, eu não sei se a pessoa consegue se identificar esses quadros. Como é que você trabalha isso na psiquiatria? Se a pessoa consegue se auto-identificar, seria esse o termo? Ou se os familiares têm que estarem atentos, observar sinais? Como é que a gente faz esse processo de realmente de cuidado com a saúde mental, de quando a gente tem já um quadro mais deteriorado aí, que a gente não conseguiu fazer a parte preventiva? Olha, é possível se auto-identificar, sim, né? Auto-identificar essa perda da funcionalidade. Esse é o termo que nós utilizamos na psiquiatria, é uma espécie de linha a partir da qual é necessário uma atenção especializada, um atendimento psiquiátrico, um acompanhamento, um tratamento, seja com intervenção de medicamentos ou psicoterapia, ou as duas coisas juntas, o que é mais comum. Uhum. Então, essa funcionalidade é quando nós perdemos a capacidade de desempenhar as nossas atividades no dia a dia de uma maneira adequada, minimamente normal. É óbvio que nós vamos ter dias bons, dias ruins, dias mais frustrantes, dias menos frustrantes. Isso é natural, é próprio e é esperado. Agora, o que nós não podemos é, de uma maneira sistemática, quase diariamente, estarmos muito desanimados, deprimidos, muito ansiosos, atrapalhando questões básicas, como o nosso trabalho, o convívio com outras pessoas, o convívio com quem se relaciona conosco conjugalmente, a nossa família mais próxima. A partir do momento em que isso começa a aparecer nas nossas vidas, deve sim acender um sinal amarelo e nós devemos procurar ajuda, atendimento psiquiátrico. Então, de uma maneira geral, né, os quadros mais comuns neste momento, que tem mais aparecido, que tem se elevado e desestabilizado, sem dúvida, são os transtornos de ansiedade. A ansiedade, ela é uma reação do nosso corpo, da nossa mente, contra aquilo que se identifica como um perigo. E essa reação nos prepara, geralmente, para duas reações, né, que é a reação de fuga ou de luta, de enfrentamento em relação a esse perigo. Então, nós utilizamos até mesmo os exemplos mais primitivos, por exemplo, um homem na pré-história, em um descampado, quando visualiza um animal perigoso. Né? A reação é uma reação de ansiedade, os olhos estalados, o coração batendo rápido, e aquilo dá foco, dá performance. Isso muitas vezes as pessoas se surpreendem. A ansiedade, em certo grau, é algo positivo, em um grau baixo. Ela nos dá foco, nos dá performance, ela nos traz benefício. Aquele famoso frio na barriga antes de uma atividade esportiva, de uma atividade acadêmica. Agora, quando essa ansiedade se eleva muito, ela se torna prejudicial e acaba atrapalhando essa nossa funcionalidade do dia a dia. E a ansiedade, ela não é uma coisa só. Isso também é um erro comum, né, que uma boa parte das pessoas faz. A ansiedade, ela se divide pelo menos em 4 ou 5 tipos diferentes. Então, nós temos aí transtorno do pânico, que é talvez o mais autoexplicativo de todos, né? Aquelas pessoas que têm sensações súbitas, né? Mesmo sem nenhum motivo aparente, causador de ansiedade, está lá no sofá vendo um jogo de futebol junto com a esposa e subitamente começa a sentir uma sensação de opressão, de aperto no peito, coração batendo forte, as mãos suando, tremores nas pernas ou nas mãos, tonturas, e normalmente isso dura de 5 a 10, 15 minutos. Né? Então, são os episódios fóbico-ansiosos, episódios fóbicos. Quando isso começa a ocorrer de uma maneira muito constante, muito frequente, certamente nós temos aí um transtorno de ansiedade. Temos também, né, o transtorno de ansiedade social, fobia social, que aí é mais relacionado com uma ansiedade muito grande em relação ao julgamento externo.
né? O julgamento de outras pessoas em relação à nossa apresentação, à nossa postura, a maneira como falamos, né? Quando temos um medo muito grande, uma ansiedade antecipatória em relação a esses eventos sociais, está posta aí uma disfuncionalidade que merece ser tratada, merece uma atenção diferenciada. Fora isso, também temos o transtorno de ansiedade generalizada, que é caracterizado por uma preocupação excessiva, desproporcional, pessoa com pensamento muito acelerado, sempre pensando no que tem para fazer amanhã, daqui a uma semana, potencializando, né, aumentando o tamanho dos problemas, sentindo inclusive sintomas físicos, né, como dores na região cervical, dores nos braços, dor de cabeça ao fim do dia, sintomas gástricos, sintomas intestinais, isso tudo está relacionado com a ansiedade. Então é um padrão de ansiedade mais sistêmico, que abrange todo o corpo, né? E é muito comum, é o mais comum de todos, e especialmente nesse momento. Também temos aí o transtorno de ansiedade de separação, mas é um pouco mais comum por parte das crianças, né? Então, esses são os sinais e sintomas mais comuns da ansiedade. Quanto aos quadros depressivos, que também são bastante comuns nesse período, especialmente por essa questão do isolamento social, ou até mesmo por uma questão econômica, né, decorrente da cessação ou da redução da sua atividade laboral, da sua atividade no trabalho, redução dos ganhos, né, ou cessação dos ganhos, desemprego, como já temos visto. A depressão é caracterizada por um humor deprimido, falta de vontade de fazer as coisas, falta de prazer, de gratificação, a pessoa não encontra satisfação em nada ou quase nada que faz na sua vida. Alteração do apetite aí pode acontecer, tanto uma redução do apetite em quadros depressivos mais puros, como também um aumento do apetite quando nós temos também uma ansiedade muito forte junto com essa depressão. Temos alteração do padrão do sono, que pode ser tanto do tipo insônia, também em quadros que têm um pouco mais de ansiedade junto com essa depressão. E hipersonia, que seria a pessoa que dorme excessivamente, tem uma sonolência muito excessiva, aqueles pensamentos negativos, pensamentos de autodepreciação, a pessoa se sente pior do que todo mundo, e até mesmo chegando à ideação suicida, né, que é um caso mais grave, né, indica uma depressão mais severa e, obviamente, deve ser tratado como uma emergência médica, né? Então, as pessoas podem, sim, fazer essa autorreflexão, ter essa autopercepção, né, sobre esses sintomas, mas é claro que os observadores externos, especialmente aquelas pessoas mais próximas, o esposo, os filhos, os pais, os amigos, podem ajudar nesse sentido, sinalizando para a pessoa que ela precisa de ajuda, né? Então, esses são os sintomas mais característicos, né? Para se ter uma ideia da gravidade do que nós já estamos vendo no Brasil, mas estamos vendo ainda com mais intensidade em países em que o coronavírus chegou antes, como Estados Unidos. Ontem mesmo eu tive acesso a alguns dados em que a venda de medicações psiquiátricas nos Estados Unidos essencialmente explodiu. Então, nós tivemos um aumento de cerca de 40% na venda de ansiolíticos, de ação rápida, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, o famoso Rivotril, diazepam, alprazolam. 40% de aumento de fevereiro para cá na venda dessas medicações, 20% de aumento na venda de medicações da classe dos antidepressivos, que atuam também na redução da ansiedade, mas que fazem parte efetivamente da classe dos antidepressivos, como sertralina, fluoxetina, venlafaxina, escitalopram e tantos outros. Então, obviamente, esse aumento no número de vendas de psicotrópicos, de medicamentos, indica, sim, um sofrimento psíquico disseminado em um nível muito maior do que nós tínhamos há cerca de 2 ou 3 meses atrás. Também temos dados a respeito do aumento de procura por serviços remotos de assistência psiquiátrica. Muitos foram criados nesses países, como Inglaterra, Estados Unidos. A própria Associação Brasileira de Psiquiatria, ontem eu estava junto com o presidente da ABP, o Dr. Antônio Geraldo da Silva, e a ABP fez uma pesquisa com os médicos psiquiatras, em que 89% dos médicos psiquiatras brasileiros verificaram um aumento de procura nos seus consultórios, na contramão do que tem ocorrido com outras especialidades. Caiu o número de atendimentos Sim. nos consultórios, porque, obviamente, as pessoas estão mais receosas, né, em sair das suas casas, em irem a consultas presenciais, permanecerem em salas de espera, mesmo que grande parte dos médicos estejam tomando todos os cuidados necessários, as medidas preventivas. E na psiquiatria aconteceu o contrário, a procura aumentou, né, mesmo e essa consulta hoje no Brasil pode ser feita remotamente também, por videoconferência, né?
pode ser feita remotamente. Essa era uma grande discussão aí que existiu nos últimos anos. O Conselho Federal de Medicina chegou a voltar atrás nessa decisão, né, sobre a regulamentação, mas com o período da pandemia, a excepcionalidade se tornou muito necessária, né? Eu entendo, assim como a grande maioria dos psiquiatras, que a consulta presencial, obviamente, e ainda mais do ponto de vista psiquiátrico, ela é muito melhor. Nós conseguimos prestar, sim, um atendimento muito mais qualificado presencialmente. Existem certas nuances da psiquiatria, como capital gestual, a apresentação da pessoa, os mínimos detalhes, desde a sala de espera até ingressar no local de atendimento. E isso muitas vezes foge de nós numa teleconsulta, né? Especialmente numa primeira consulta, aquele paciente que nós nunca vimos na vida. Mas é evidente que temos que respeitar, né, o desejo do paciente. Não pode ser uma fonte de ansiedade para o paciente ir até o consultório do médico. Então, nesse momento, é muito melhor que o paciente faça uma teleconsulta do que não tenha acompanhamento. Inclusive, essa talvez seja também uma das principais medidas preventivas. É que quem já realiza acompanhamento psiquiátrico não cesse esse acompanhamento. Não pare de usar as suas medicações. Porque o período por si só já é fortemente estressor. O período por si só já é fortemente causador de desestabilizações, mesmo fazendo acompanhamento e usando medicações. Quando se cessa o acompanhamento e se cessam as medicações, aí realmente nós temos o cenário perfeito para uma desestabilização. Perfeito. Bom, a gente estava conversando aqui então sobre esse processo de, primeiro, como prevenir, né, que se entre num quadro de saúde mental, enfim, na verdade, entre num quadro de como é que a gente pode colocar isso num quadro de que a pessoa adoeça, né, do ponto de vista de saúde mental, né? Num transtorno psiquiátrico, e depois quais são os principais sinais, tanto para a gente identificar se a pessoa está com um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade, né? Tiago, agora, Fernando, desculpa. Agora eu queria que tu comentasse um pouquinho, é que eu vi que o Tiago estava comentando aqui, agora em si, fiquei com o nome dele na minha cabeça. Eu queria que tu comentasse agora um pouquinho, então, tu falou agora que existe essa possibilidade, né, da teleconsulta, mas eu queria que comentasse um pouquinho como é que funciona o processo de consulta da psiquiatria, né? Digamos que a pessoa tenha se identificado como ela está com ansiedade, ou ela está com depressão, ou um familiar. Esse é um ponto importante, até talvez antes da gente entrar nessa questão. Um familiar identificou que a pessoa está passando por um momento de depressão, de ansiedade. Como abordar para convidar esse familiar a participar de uma sessão com uma consulta? Como abordar essa questão com esse familiar ou com um amigo, né? Enfim. E depois eu queria que comentasse um pouco sobre como é o processo da pessoa marcar uma consulta, como é que é o processo de atendimento psiquiátrico, né? Que isso eu acho que ainda é um pouco de meio tabu, assim, as pessoas têm meio medo de ser chamado de maluco, de ser taxado de... mesmo assim, falando um pouco meio informal, assim, de ser meio maluco, Claro. meio louco, né? Mas realmente, assim, como desmistificar um pouco isso aí e o que acontece numa sessão de psiquiatria, como que é abordada essa questão? Comenta um pouquinho disso daí para nós. A questão do estigma, Bernardo, ela ainda é muito forte, né? Nós já avançamos muito, né? Eu sempre cito um exemplo de que até o fim da década de 70, no interior do Rio Grande do Sul, nós tínhamos o chamado Trem da Loucura, que era um trem que percorria algumas cidades do interior do estado. E algumas pessoas que eram identificadas como loucas, muitas delas com transtornos de ansiedade, com depressão, ou seja, nada muito grave como uma esquizofrenia, e obviamente mesmo nesses quadros não mereciam esse tipo de tratamento, as pessoas eram simplesmente jogadas dentro de vagões de trem e direcionadas até o Hospital Psiquiátrico São Pedro, onde eram lá depositadas, despejadas. Até o fim da década de 70. Não faz tanto tempo assim. É inacreditável, né? Não, e o nome também já é algo assim, fora do normal. Trem da Loucura. Então, isso até 1979, 1980. Então, veja o quanto nós avançamos em um tempo não tão longo. Nós estamos falando aí de 40 anos, né? A psiquiatria, ela se tornou, a partir da década de 80, metade da década de 80, uma das especialidades mais científicas da medicina, e isso nos ajudou muito.
Hoje, talvez a psiquiatria e a cardiologia sejam as áreas da medicina em que mais existem protocolos, diretrizes, guidelines, né, que são algoritmos de tratamento para os pacientes. Então, hoje, quando nós vamos tratar um paciente com transtorno bipolar, com uma depressão refratária ao tratamento, com um transtorno de ansiedade, nós sabemos exatamente quais são, para aquelas características clínicas, as medicações mais indicadas. Isso nos trouxe credibilidade científica e fez uma transição muito grande dentro da psiquiatria. Aos poucos foi se combatendo esse estigma, né? Hoje eu percebo um movimento de transição muito forte, tanto nas capitais como nas cidades do interior. Já uma boa parte, se não a maioria da sociedade, não encara mais a psiquiatria como uma especialidade de loucos ou a necessidade de ir a um psiquiatra como uma demanda de alguém que realmente seja louco, né? Eu sempre digo que psiquiatra não é um médico de loucos, mas sim um médico de quem sofre, de quem tem algum tipo de sofrimento. E cada vez mais o sofrimento psíquico é uma causa de sofrimento em saúde, né? Se nós formos analisar no Brasil, a terceira causa de afastamento do ambiente do trabalho, hoje, já é a causa psíquica, já é a psiquiátrica. A depressão, essencialmente, mas também transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, transtorno por uso de substâncias, dependência química, que é algo que também tem piorado muito nesse período. Consumo de álcool, consumo de cocaína, consumo de maconha, porque, obviamente, né, normalmente isso não vem de maneira isolada. Tem junto depressão, ansiedade, quando se piora esses quadros, piora também o uso de substância. Então, Tu sabe que eu estava fazendo uma live também como essa com um amigo de San Diego, que ele mora em San Diego. E muitas pessoas lá, caiu muito movimento de Uber, por exemplo, e lá os aplicativos de entrega aumentou bastante, porque a entrega de comida e tal. E lá eles têm, na cidade, eles têm a possibilidade de consumo de maconha, né? E aí a entrega de maconha aumentou um monte por aplicativo, em função do isolamento, enfim. é incrível, tem impactado muito a gente também dá nesse risada, sentido. né? Mas é um Tem dado. impactado bastante. Mas, assim, não existe uma receita de bolo, Bernardo, para abordar isso, né, com seus familiares, com seu namorado, com seu esposo, quando se identifica a necessidade, quando aquela pessoa não tem o insight, né, ela não percebe o prejuízo que aquilo está causando à sua vida, ela não percebe o quão disfuncional é o seu comportamento. Não existe uma receita de bolo porque os quadros são muito distintos, né? Se nós percebemos aí uma pessoa com sintomas de um transtorno de personalidade narcisista, por exemplo, que é algo não tão incomum, certamente essa pessoa vai resistir mais, vai ter uma dificuldade maior de aceitar essa possibilidade. Mas o que nós aconselhamos sempre é que a família, enfim, as pessoas mais próximas abordem isso da maneira mais normal possível, dizendo que a doença psiquiátrica é uma doença como qualquer outra, como hipertensão, como diabetes, como uma alteração de colesterol, e a medicação psiquiátrica é uma medicação como qualquer outra, se for necessário para esses pacientes. Isso é uma coisa que eu falo muito para os pacientes. A medicação psiquiátrica não dopa, não vicia, não transforma as pessoas em zumbis, como nos filmes do Jack Nicholson. Então, isso na década de 70 até seria possível, mas hoje não. Até porque, como eu disse, além da psiquiatria ter tido esse avanço científico muito grande nas últimas décadas, também nós tivemos isso na área dos psicofármacos, né? Se desenvolveram inúmeras medicações, cada vez mais modernas, mais eficazes e com menos efeitos colaterais para o tratamento desses quadros. Então, em geral, aqueles pacientes que chegam à consulta um pouco resistentes da consulta em si, ou até mesmo do uso da medicação, após o manejo adequado, vendo o resultado que isso traz à sua vida, tem essa muralha da resistência completamente destruída, né? E os pacientes se tornam aderentes ao tratamento, continuam o tratamento por meses ou por anos. Isso também é um ponto importante, né? O tratamento psiquiátrico se pensa muitas vezes que é para o resto da vida. Tem muitos casos em que não, né? Em que os pacientes têm alta ou que após alguns anos ou alguns meses pode-se perfeitamente espaçar muito, né, as consultas psiquiátricas, o acompanhamento. Então, isso também é um fator muito importante a ser abordado. A Associação Brasileira de Psiquiatria, inclusive, faz campanhas muito interessantes, como o Setembro Amarelo, né, que é o mês de combate ao suicídio, e isso tem ganhado cada vez mais força no Brasil. A campanha da psicofobia também, que se elege um mês no ano, né, para combater, né, esse preconceito à doença psiquiátrica. Isso tem, sim, trazido muitos resultados. Nós temos um caminho muito longo para avançar, mas já avançamos bastante. Acho que a maneira mais eficaz de tratar isso com seus familiares, com as pessoas mais próximas, é normalizando. Só tem uma forma de reduzir o estigma, é fazendo com que as pessoas não se sintam diferentes.
E elas não são diferentes. Hoje nós somos campeão do mundo em ansiedade. Nós temos 12% da população brasileira com diagnóstico fechado de transtorno de ansiedade. Certamente esse número, mais do que 20%, 30%, porque ainda há muita dificuldade de acesso à assistência psiquiátrica, especialmente no sistema público de saúde. Então, se nós tivéssemos, se essas pessoas todas que têm sintomas, que têm critérios diagnósticos, tivessem acesso, nós teríamos números ainda muito maiores, né? E todos nós, nas nossas famílias, os nossos amigos, vemos pessoas, né, que têm depressão, que têm transtorno de ansiedade, que têm transtorno bipolar, que têm transtorno de personalidade, que fazem acompanhamentos psiquiátricos e ou psicológicos, que usam medicações e que têm a sua vida perfeitamente normal. Então, acho que o grande caminho para a redução do estigma é normalizar esse processo, né? Se retirar essa aura, esse tabu que existe, né, do atendimento psiquiátrico. Quanto à tua dúvida em relação ao agendamento... Deixa eu só fazer um complemento aí nessa pergunta antes de tu entrar na resposta. Inclusive, quando tu responder aí sobre essa questão de abordagem e tal no consultório, eu queria também que tu, se pudesse, responder um pouco sobre a diferença entre o tratamento na psiquiatria, o psicólogo, terapia... quando é o tratamento só com medicamento e quando que é feito a análise, qual é a diferença dessas terminologias aí, qual é o processo da psiquiatria, né, de relacionamento com o médico, né? É só fazer um diagnóstico ali do quadro clínico e dar um remédio e mandar para casa? Como é que funciona esse processo aí? Complementando minha pergunta. De nenhuma maneira, né? A psiquiatria não se restringe à prescrição de psicofármacos, né? De medicações psiquiátricas. É evidente que isso é uma prerrogativa do médico, ou seja, o psicólogo não pode prescrever medicações, essa é uma prerrogativa exclusiva do médico, somente o psiquiatra na área de saúde mental pode prescrever medicações, mas o psiquiatra também é formado para realizar psicoterapia. É claro que após o período de formação da residência, em que se tem uma formação razoável, né, e aí temos uma realidade muito distinta entre diversas residências no país, né, algumas têm uma formação melhor para psicoterapia, outras não, também é possível se aprofundar, se especializar na área da psicoterapia. O que tu chama assim, de análise acaba sendo a psicoterapia como um todo, que se divide em diversos campos, né? Nós temos aí a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que ganhou muita força nos últimos anos e que tem um resultado mais imediato, a curto prazo, é muito eficaz, especialmente para quadros fóbicos, quadros de ansiedade. E a análise como um todo, né, como nós temos assim de forma clássica, esse conceito seria a psicoterapia de orientação analítica e a psicanálise, né, que é algo mais a longo prazo, mais estrutural e que vai mais a fundo, né, na personalidade do indivíduo. Mas o psiquiatra pode sim realizar psicoterapia. Existem muitos psiquiatras que realizam psicoterapia e ao mesmo tempo, obviamente, prescrevem medicações. Alguns outros não realizam psicoterapia, é uma questão de opção profissional. Mas o atendimento em si, o agendamento, que foi a tua dúvida anterior, é exatamente igual a qualquer outra especialidade médica. Obviamente, nós temos um compromisso, assim como qualquer outra especialidade médica, com o sigilo, com a privacidade do paciente, com a segurança de prontuários, com a segurança de dados, com a não exposição desses pacientes, mas isso também ocorre na cardiologia, na oncologia, na hematologia, em qualquer especialidade médica. Os agendamentos são feitos da mesma forma, existem profissionais que têm secretárias, outros profissionais não, mas o que eu tenho notado é que cada vez mais a psiquiatria tem se aproximado das outras especialidades médicas na ótica da sociedade. E isso é muito positivo. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de participar de um programa de rádio em que nós falamos durante 2 horas numa das rádios, num dos programas de rádio com maior audiência no estado do Rio Grande do Sul, junto com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Quando nós imaginaríamos esse cenário há 30 ou 40 anos atrás, quando o trem da loucura passava pelas cidades do interior do Rio Grande do Sul, né? Então, nós já avançamos muito. Que legal. Cara, então vamos recapitular de novo aí. A gente falou um pouco sobre, primeiro, os impactos, né? Então, que a gente tem, primeiro, como prevenir essas doenças mentais, esses transtornos. Depois, um pouco como identificar quadros de depressão, quadros de ansiedade. Depois, como os familiares podem ajudar a que as pessoas procurem essa ajuda, ou as pessoas, uma vez que tenham identificado nelas mesmas, procurem profissionais especializados, um psiquiatra, e façam essa consulta inicial. E aí tu comentou um pouquinho como é que é o processo de
de consulta, quais são as possíveis especialidades, terapias, né? Acho que dá para colocar um pouco assim, e qual é o processo de alguns fármacos, até tu comentou, e que o profissional, o médico psiquiatra, é o único que é realmente responsável e que pode prescrever medicação, né? E aí eu queria, Perfeito. então, que tu comentasse um pouquinho, fazendo um resumo aí, para a gente, de tudo isso daí, fazer um balanço de como que tu tem visto hoje esse cenário aqui no Rio Grande do Sul, talvez, da nossa questão de saúde mental, e depois também da questão pública, né? Como é que está preparado o sistema público de saúde no Rio Grande do Sul, na questão de psiquiatria, se tem essa infraestrutura, se tem essa disponibilidade, quais são os possíveis caminhos, né, para avançarmos nisso, uma vez que a gente tem o SUS, né, que é o sistema adotado, a opção adotada pelo Brasil, né, mas o SUS disponibiliza a área de psiquiatria e se disponibiliza qual é o meio para chegar, né, na psiquiatria através do SUS. Olha, no Rio Grande do Sul nós temos uma realidade um pouco melhor do que na média dos estados brasileiros. A psiquiatria gaúcha é muito tradicional, ela é considerada por muitos outros estados como a melhor psiquiatria do país. É evidente que isso é algo um pouco subjetivo, um pouco abstrato, mas há uma tradição da psiquiatria gaúcha, em especial pela influência da psiquiatria argentina e também por grandes nomes aí da psiquiatria nacional e mundial que são radicados, formados no Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui uma quantidade de psiquiatras maior do que a média, né, de psiquiatras por habitantes na população do Rio Grande do Sul. Temos uma quantidade maior de leitos psiquiátricos por habitante também no estado do Rio Grande do Sul. Temos uma quantidade maior de residências médicas em psiquiatria, ou seja, aparelhos formadores de psiquiatras. Temos essa situação, digamos, um pouco mais vantajosa do que a média, mas ainda muito longe do suficiente. No sistema público de saúde, infelizmente hoje, quem padece de uma doença psiquiátrica, com exceção de pouquíssimas cidades, está condenado ao abandono. Infelizmente, isso pode parecer forte, mas é uma grande realidade. Isso é um resultado de uma política das últimas décadas que, infelizmente, foi muito mais ideológica, muito mais política do que propriamente técnica. Não tratou a psiquiatria, a saúde mental como uma questão técnica, como deveria ser tratado, mas sim como um instrumento político. E se fez uma condenação muito grande do leito psiquiátrico. É evidente que nós tínhamos verdadeiros absurdos, né, nos manicômios que nós tínhamos no Brasil, e nesse ponto nós acabarmos com isso, é óbvio, foi muito, muito positivo, né, darmos dignidade às pessoas. Mas o caminho deveria ter sido a qualificação desses espaços, e não simplesmente o fechamento desses espaços, se vendendo uma falsa ilusão de que os pacientes psiquiátricos não precisavam de internação hospitalar, não precisavam de leitos psiquiátricos e todos eles podiam ser tratados a nível ambulatorial pelos CAPs. Os CAPs são instrumentos importantes, mas muitos deles têm uma infraestrutura muito, muito precária. Muitos deles não têm, inclusive, médico psiquiatra. Alguns não têm sequer médico, nem sequer médico clínico. Então, veja a precariedade do atendimento em muitas regiões do país. E todos nós que convivemos, né, com alguém da família que tem alguma enfermidade psiquiátrica um pouco mais grave, como uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, uma fase de desestabilização do transtorno bipolar, uma depressão severa com risco de suicídio, sabemos, né, que transitoriamente, por alguns dias, por algumas semanas, por alguns meses, muitos pacientes precisam ser internados. Para a sua segurança, para a segurança das outras pessoas, para terem um acompanhamento diário de uma equipe multidisciplinar. Né? E esse déficit de leitos psiquiátricos, nós perdemos 40% dos leitos psiquiátricos no país entre 2005 e 2016, em apenas 11 anos. Perdemos 40%. Esse déficit nos legou uma epidemia de transtornos psiquiátricos, as pessoas sem atendimento ou com atendimento muito precário, em que faltava um pilar muito importante, que era a internação hospitalar, né? Um sistema, de uma maneira geral, desorganizado. Temos aí uma epidemia de moradores de rua com transtornos psiquiátricos, o que é um símbolo de que nós fizemos uma verdadeira exclusão, uma segmentação, um apartheid. Então, as pessoas que tinham condições econômicas, né, classe média para cima no Brasil, conseguiam ter acesso aos seus psiquiatras, aos seus psicólogos em consultórios particulares ou por planos de saúde. Mas aqueles que dependiam do SUS, infelizmente, na grande parte das cidades dos estados, não têm assistência.
E isso nos preocupa muito. Nós tivemos modificações interessantes aí nos últimos 3 anos na política de saúde mental, incentivando a abertura de leito psiquiátrico, mudando a política nacional de drogas, mas uma boa parte delas ainda resta a ser implementada. E nós temos pressionado os governadores e prefeitos nas entidades representativas para implementarmos isso, porque está vindo aí a 4ª onda dessa pandemia. A epidemia de transtornos psiquiátricos vai aumentar ainda mais e nós não temos hoje um sistema público de saúde capaz de dar assistência psiquiátrica. Então, nós podemos aí ter muitas tragédias, muitas mortes evitáveis por suicídios, inclusive, simplesmente por falta de condições de assistência. Fernando, eu queria, nesse ponto que tu tocou agora sobre a 4ª onda, tá? Acho que a gente pode fechar com esse tema aí. A gente tem a questão econômica, né? Como uma consequência do coronavírus, né? Dessa crise, dessa pandemia, o distanciamento social, enfim, o isolamento, como deve ser chamado, enfim, muitos negócios foram fechados, muitas pessoas vão perdendo seus empregos. Então, a questão econômica vai sofrer muito, muito fortemente, né? A previsão é que em torno de 8% de depressão do PIB esse ano, desemprego deve chegar a 20%, talvez, algumas estimativas mais agressivas aí. Então, eu queria que tu comentasse um pouco daí sobre isso, a possibilidade de como isso impacta a questão econômica, a deterioração. Aí eu não queria, não é uma avaliação individual, né, um a um na pessoa, mas se tu puder fazer uma avaliação maior do ponto de vista do tipo assim, como a questão da depressão econômica e do prejuízo econômico afeta o social, afeta a questão de saúde mental. Eu dei uma pesquisada, eu já conversei com alguns médicos que me relataram que esses problemas sociais, problemas econômicos aumentam, por exemplo, índices de suicídio na população, né? Então, se puder abordar um pouquinho esse tema, né? Eu acho que é válido também. Muito importante, Bernardo. Não tem como a gente falar de saúde sem falar de economia. Tem uma inter-relação muito, muito próxima. Então, desde os períodos aí muito anteriores, como lá na Grande Depressão de 1929, nós já víamos, né, essas epidemias de suicídio. Crise de 2008, também vimos isso muito nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, os países que mais sofreram. Nós vamos ter, sim, isso é inevitável, uma grande deterioração econômica. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós já temos 40 milhões de norte-americanos em auxílio-desemprego, em seguro-desemprego. Então, obviamente, essa deterioração econômica, no Brasil nós tínhamos cerca de 10%, 9% de desempregados. Seguramente esse índice deve subir para 18%, 20%, segundo as projeções. Essa deterioração econômica, ela vai, sim, impactar muito do ponto de vista psíquico. Em momentos normais, em momentos habituais, a questão financeira, independentemente da análise do mérito, do nosso estilo de vida, acaba, sim, ocupando grande parte, né, do espaço dos pensamentos, né, no sentido de fator causador de ansiedade, fator causador de depressão, de frustração, de autodepreciação, né, sentimentos de desvalia. Então, a questão da progressão profissional, da progressão econômica, acaba sendo, sim, um fator importante. Como eu disse, independentemente de uma análise de mérito, se isso é certo ou errado, mas é um fato, né, a influência que isso tem sobre a nossa saúde psíquica. E vivendo um período de grande recessão econômica como nós vamos viver em quase todos os países afetados, é óbvio que isso vai se transformar num círculo vicioso. Tá? A partir do momento em que as pessoas estejam desempregadas, tenham as suas remunerações reduzidas, isso vai impactar muito na sua saúde psíquica. Ontem, por exemplo, também estava lendo um estudo. É óbvio que temos que ter um pouco de receio, porque é um estudo que vem da China, os dados não são tão confiáveis assim, mas da Universidade Médica Naval de Xangai, que mostra que 20% da população chinesa hoje, a projeção é essa, eu fiquei assustadíssimo, 20% da população chinesa hoje tem critérios diagnósticos para transtorno de estresse pós-traumático. Quantos por cento devem ter critério diagnóstico para depressão? Quantos por cento destes cometerão suicídio? Então, nós temos aí uma situação muito grave em que a economia vai impactar na saúde psíquica. E como eu disse, além disso, nós também temos aqueles que vão continuar com seus empregos, mas que vão ter algum tipo de agravo,
algum tipo de transtorno psiquiátrico e vão ser afastados do seu ambiente de trabalho. E os afastamentos por causa psiquiátrica são mais longos, muito mais duradouros do que qualquer outra causa. Então, isso também vai impactar economicamente no país, né? Então, veja o círculo vicioso que está se montando, né? Então, realmente, essa situação é muito grave, muito importante, e por isso que a gente tem apelado muito, né, para os gestores, né, especialmente governadores e prefeitos. Vamos nos preparar, ainda há tempo para pelo menos nós suavizarmos os danos. Vamos nos preparar porque, infelizmente, nós vamos sim ter uma verdadeira epidemia muito maior do que a que já tínhamos nos últimos anos de transtornos psiquiátricos. Perfeito. Vamos deixar como último comentário aí, essa questão de saúde pública mesmo, em geral, da pandemia, não aí do ponto de vista psiquiátrico, né, mas do ponto de vista clínico. Queria que tu fizesse, como médico, né, fazer um comentário sobre esse momento que a gente está tendo de reabertura econômica, do momento econômico que nós estamos e das consequências econômicas que a gente pode vir a ter em função do distanciamento, do fechamento do comércio, agora com a reabertura, enfim, como que isso tudo está interrelacionado, né? E como é que tu está vendo esse momento de reabertura e como é que tu está vendo as medidas que estão sendo tomadas pelos governos e como é que tu está vendo a questão de volta às aulas, que é isso que está em discussão agora nesse momento também. E aí, enfim, se tem algum cuidado especial do ponto de vista psiquiátrico, de saúde mental, a ser abordado nas escolas, né? Com a volta às aulas também, por parte dos professores, educadores, né? Olha, Bernardo, o que nós comentamos no início, né? Como nós estamos vendo uma situação completamente nova, completamente inesperada, que nós estamos, sim, muito mais no escuro do que as claras. Essa é a grande verdade. Não só como médicos, mas como gestores, como políticos, lideranças, né, autoridades sanitárias. Isso é algo absolutamente inédito, né, nas últimas décadas. Nós não temos dados consistentes sobre o real cenário que nós estamos enfrentando, tanto no Rio Grande do Sul, no Brasil e em outros países. Então, eu sempre tenho me manifestado no sentido de que eu tenho muito receio de quem tem certezas nesse momento. Sejam certezas ao lado de que nós temos que fazer uma abertura, de que nós superestimamos o que está acontecendo, seja uma certeza de outro lado de que nós temos que fazer um fechamento total, de que a situação é muito grave. Acredito que aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma medida que me pareceu muito razoável, muito racional, que é o distanciamento social controlado, uma avaliação dinâmica de cada região com classificação de risco, permitindo que se façam movimentos de fechamento ou abertura de acordo com a situação da estrutura de saúde naqueles locais. Penso que, como nós não temos dados, né, essa seria a medida mais acertada neste momento, né? Não vejo uma perspectiva diferente dessa nos próximos 2 ou 3 meses, até que nós tenhamos, né, uma situação de dados mais concretos, de pesquisas, de avanços nos protocolos de tratamento, né? Até então, eu realmente fico com a política da prudência. Perfeito. Fernando, te agradeço muito a tua participação, tua disponibilidade aí de dar a tua avaliação profissional sobre essa questão tão importante de saúde mental. E aí deixo para tu fazer teus comentários também finais, que a gente também está chegando já numa hora de live aí. Daqui a pouco o Instagram nos derruba. Não, te agradeço muito, Bernardo, pelo espaço. Eu sempre tenho um grande prazer em falar, né, sobre psiquiatria, porque realmente sou apaixonado pelo tema. E acho que é muito importante. Nós ainda temos, sim, um estigma muito grande. Já avançamos muito, mas temos muito para avançar. E só tem uma maneira de nós combatermos esse estigma, que é falando sobre, né, desestigmatizando, trazendo à sociedade a normalidade da doença psiquiátrica, a normalidade da necessidade de um acompanhamento, se necessário do uso de uma medicação e, sobretudo, né, trazer aos gestores a necessidade de maior atenção e sensibilidade a esse grande público e que cada vez vai ser maior,
né? Os dados apontam para isso. Nós vamos caminhar na direção do que os países desenvolvidos já têm aí nas últimas 2 décadas, né? Que é um crescimento muito grande desses transtornos psiquiátricos. Então é um grande prazer. Acho que temos que estar preparados para essa 4ª onda da pandemia, como eu disse, que vai vir, a onda dos transtornos psiquiátricos. E fora isso, de uma maneira rotineira, habitual, temos que cada vez ocupar mais espaços para levar informação e debates qualificados, como tu tem feito aí por meio do Instagram. Legal. Muito obrigado, cara. Uma boa noite aí para ti e valeu pela tua participação. Forte abraço. Obrigadão, um abraço, boa noite. Obrigado por todos que acompanharam aí.